assim, a verdade é, o Corinthians virou a chave, o clima é outro. Eu acho que a prova definitiva de toda essa mudança de ambiente vai ser domingo contra o São Paulo em Brasília. Ainda mais com todo esse histórico, desculpa, Renan, mas esse histórico de freguesia do São Paulo para o Corinthians. Nos piores momentos, normalmente o Corinthians consegue ganhar do São Paulo. E aí eu acho que ali a gente vai olhar e falar, ó, realmente, porque o que falta para a gente olhar para o Corinthians e falar, beleza, tirando a parte de fora do campo, tá? As dívidas e etc. O que falta? O Corinthians sair da zona de rebaixamento, certo? Na última rodada ganhou, mas o Vitória ganhou e ainda continua na zona de rebaixamento. Se o Corinthians vencer o São Paulo e sair da zona de rebaixamento, está aí para enfrentar o Flamengo, que tá desmoronando, o Flamengo que a gente não sabe mais o que vai acontecer, e já classificado para uma semifinal de Sul-Americana, se o Corinthians pegar a 14ª, 15ª colocação, não cair e for campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana, ou vice de um e campeão de outro, vai ser melhor temporada do que a do São Paulo, se o São Paulo não for campeão da Libertadores, melhor do que a do Palmeiras, se o Palmeiras não for campeão do Brasileirão. Então, assim, a gente vê uma mudança clara de ambiente. Precisa, eu acho, de um teste um pouco mais forte. Do Castelão foi muito bom, muito legal a vitória, mas era numa Copa. Eu quero ver o Corinthians como foi contra o Flamengo, naquele espírito de final, de bola murchando, gandula. Quero ver o Corinthians fazendo isso no Brasileirão e calhou de ser o São Paulo o próximo adversário. Porque, Marília, falo por experiência própria, não adianta o Corinthians ser campeão da Copa do Brasil ou da Sul-Americana ou dos dois e ser rebaixado. Não vai adiantar nada. Então, para mim, o Corinthians virou a chavinha, está mostrando que o ambiente é outro, tem, claro, seus problemas de gestão, pode ser que amanhã ou depois a Marília venha com notícias exclusivas aqui no Fim de Papo, de dirigente implicado, de patrocinador, como tem acontecido no noticiário do Corinthians, mas dentro de campo, tá legal. Tá bacana de ver. Ontem o Corinthians sofreu alguns sustinhos pequenos do Fortaleza no começo do segundo tempo, mas logo fez 1-0 e dali para frente esquece. Foi show, foi agradecimento por outro show que a torcida do Corinthians tem dado em Itaquera constantemente. Então, assim, falta só para mim tá fazendo a receita do bolo muito legal. A cereja do bolo vai ser agora. Se ganhar do São Paulo no domingo, sair da zona de rebaixamento, aí eu quero ver quem segura o nosso timão, viu, Marília? Vamos usar o pronome possessivo quando ele for do seu timinho, tá bom? Do seu time você usa. Vamos ver o chaveamento da Copa Sul-Americana, que é o assunto Trending Topics de qualquer rede social, que aquela não existe mais no planeta. Então, do lado de cá, do chaveamento, deu Corinthians contra o Fortaleza. E embaixo, amanhã, tem Atlético Paranaense e Racing. O Atlético Paranaense ganhou o jogo de ida por 1-0, já com o Lúcio Gonzalez. Acho que com o Lúcio já no banco, trocou de técnico entre o jogo de ida e de volta. Acho que com o Lúcio já no banco, o Atlético vai à Argentina tentar chegar à semifinal. O Atlético que é um dos bichos-papões dessa Copa Sul-Americana, né? Ou Atlético, ou Independente Del Valle, ou qual que é? LDU. Esse é o triunvirato da Copa Sul-Americana. Do outro lado, o Cruzeiro com um técnico novo também, porque quem fez os 2-0 foi o Seabra, então com o Diniz no banco, recebe amanhã o Libertad, já classificado também, fez 2-0 fora de casa. E o confronto mais indefinido é Independente de Medellín contra o Lanús, foi 0-0 o jogo de ida. É hoje, né? Esse jogo é hoje? Esse jogo é hoje. Esse jogo é hoje. Para definir o outro lado da semifinal, que é Road to Asunción. Podia ser Camino to Asunción, porque, né, já que falamos quase todo mundo espanhol, Camino to Asunción. Camino to Asunción. Bom, o Corinthians que fez. A gente não tem. Ó, esse programa é tão clubista que quando é Inter 3-1, Renan, acha-se gols, acha-se sonoras, acha-se o outro lado, festa em Porto Alegre, não sei o que lá, repercussão, não sei o que. Quando é os outros times, o Marinho Saldanha tem outra empolgação. Eu sei que não é, são os direitos da. Olha lá, não foi, calma, não, do nada. Do nada. É um programa totalmente sem controle hoje. Não temos os gols do Corinthians de ontem, mas eu queria falar sobre dois jogadores. No final de semana, aliás, na semana do Atlético Goianiense, então havia no jogo do Atlético Goianiense, sábado, né, quando a gente jogou, havia toda aquela expectativa pela estreia do Memphis e tal, estádio, faixinha. Por acaso comprei algumas, porque aqui em casa a galera tá um pouco empolgada. Faixinha, Memphis, camisa da Holanda, compramos.
Camisa nova laranja do Real Madrid, compramos. Não sei aquela laranja, compramos também. Gastamos um dinheiro com o negócio da Holanda esse mês. Mas tinha sido, e eu gravei aqui para o as pessoas não conseguiram entender, o jogo dos patinhos, os tidos patinhos feios, entre aspas. Lembrando que o patinho feio vira cisne no final. O patinho feio não é sempre patinho feio. Com gol do Romero, outro jogo muito bom do Yuri Alberto. Ontem foi a mesma coisa. Romero, Yuri Alberto, bom jogo do Coronado, é verdade, um ótimo jogo do Martins, volante, quando o time tem um volante. Martínez, mas é um Corinthians que tem, como foi no ano passado, saído do seu sufocaço, ainda sufocado, com o Yuri Alberto e Romero, Renan. E isso tudo, na minha opinião, Marília, depois da mudança do modelo de jogo da família Dias, né? Ele colocando esse sistema com 3 volantes, Ramon e Ramonzinho, um losango no meio de campo, né? O que deu muita proteção para a defesa, porque assim, você fazer 5-0 no Fortaleza, né? Mesmo que, concordo com o Danilo em mata-mata, né? Em Copas, mas o Fortaleza é um time que estava ganhando de todo mundo em casa e mesmo fora, ganhando também, sempre fazendo gols. E nesses 2 confrontos, o sistema defensivo do Corinthians esteve tão protegido que eu não vi assim um sofrimento. Mesmo em casa, o Fortaleza pressionou o Corinthians, eu não vi nada disso. Eu vi o contrário. Certo? E isso tudo por causa do modelo de jogo, o que potencializou e sustentou a grande atuação do Coronado, principalmente lá. Ontem jogou muito bem também, mas lá fazia tempo que eu não vi um camisa 10 jogar, camisa 10, quero dizer, a posição 10, né? Jogar da forma que ele jogou. Ele deu chapéu, fez gol, assistência, caneta, ele fez tudo. Ele fez tudo. Ontem também jogou muito bem, mas ele fez naquele jogo um jogo impecável, de nota 10, na minha opinião. Além do golaço. Portanto, essa mudança de modelo de jogo, que com a linha de 4 titular ou com a linha de 4 reserva, não mudou. E o que o menino Breno tá jogando, Breno Bidon tá jogando, é impressionante. É impressionante. Entendeu? Você tem aquele primeiro volante que faz aquela proteção e 2 jogadores que marcam muito, que tem muita agressividade na marcação e tem muita qualidade para jogar. Não vamos esquecer do passe que ele fez ontem, no segundo gol, certo? No segundo gol, quando ele faz o passe pro Yuri, daí o Yuri chuta cruzado e no rebote o Coronado faz o gol. Então, esse modelo de jogo, quando a comissão técnica entende a característica dos seus jogadores, coloca cada um na sua posição, potencializando a individualidade, todo mundo joga bem. Quem entra depois, o Yuri está jogando muito bem com um jogador ali próximo dele, para ele fazer tabela, para ele se deslocar, não ficar fazendo pivô. O Yuri nunca foi pivô e virou até chacota em alguns momentos, né? De não conseguir fazer o pivô. Agora, ele com movimentação, ele tem velocidade, ele se movimentando, a gente vê o Corinthians. E, mais uma vez, o futebol me desmentindo, Marília. Eu falo que 6 meses no futebol é uma vida. E me desmentiu, porque há um mês atrás, quer dizer, muita gente falava que o Corinthians já era rebaixado, não tinha chance de nada. Hoje, um mês depois, o Corinthians é favorito em 2 Copas e, na minha opinião, chance 0 de rebaixamento, com toda sinceridade. Só não saiu na última rodada porque o Vitória ganhou. Se não sair na próxima, vai ser na outra. Tomara que não saia na próxima, vai ser na outra. Enfim. Lembrou quem era o jogo, né? Coisa maravilhosa esse Renan. Vamos deixar esse homem todo dia aqui. Sem essa camisa, ele quer estar um pouco escondida a camisa. Então a gente só tá pegando. Não, Dolores gosta com a camisa atrás. O Danilo, eu queria que você falasse, porque assim, no começo da temporada, todo mundo falava. Então, quem tem chance no Brasileiro? Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Quem tem chance na Copa do Brasil? Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Quem tem chance no Brasileiro? Palmeiras, porque esses times têm elenco. Então, esses times podem carregar 3 frentes. Estamos no dia em que a gente pode ver, entre hoje e amanhã, o Corinthians ser o único time a ficar uma frente obrigatória, tá, gente? Porque Campeonato Brasileiro, você querendo ou não, você caindo ou não, você joga até a 38ª rodada.
o Corinthians ficar nessa situação. E aí sim, turbinado por uma janela que corrigiu a outra janela do começo do ano e as janelas anteriores. É muito surpreendente, mas aí eu tenho várias críticas, acho que demoraram para ver algumas coisas, Ramon e Ramonzinho, mas eles fazem uma coisa que eu não vejo, talvez até porque a nota de corte, no caso do Corinthians, é menor, outros times. O Corinthians roda o elenco. A ponto de falar que o Corinthians jogou com o time alternativo ontem, mas qual é o time titular do Ramon? Não tenho certeza. Não tenho certeza. A única coisa é que ele poupa o Garro, né? Ele poupa o Garro. Quando ele poupa o Garro, a gente fala, talvez seja time misto. Mas é assim, o titular é o Garro e o Hugo. Os outros, às vezes é o Wagner, às vezes é o Mateuzinho, às vezes é o Bidu, às vezes é o Hugo. Ramalho também. Mas chegou ontem, né? Chegou anteontem. Então, assim, quando você olha o time do Corinthians, quem que é o meio titular? É Martínez, Bidon e Garro? Ou é Martínez, Bidon, Coronado e Garro? E aí joga com volante e joga com coisa. Então, assim, eu acho que isso ele fez rapidamente, porque esses caras chegaram anteontem também. Então, acho que esse é um ponto positivo do trabalho dele. Ele roda o elenco. Não, total. Eu acho que esse é uma questão que a gente tem que falar bastante mesmo, porque o Ramon ele conseguiu rapidamente ter uma resposta e, como a gente fala, né, com o carro andando e na pior situação possível, né, na zona de rebaixamento. Não é que ele pegou numa tranquilidade, já classificado, que nem vai pegar o Diniz agora com o time ganhando de 2-0 e vai já jogar a próxima partida com 2-0 de vantagem, num mata-mata. Não, ele chegou no caos. Time na zona de rebaixamento, tendo que jogar com reserva no mata-mata e passando aos trancos e barrancos e tal. Então é verdade, o Ramon ele tem bastante mérito, eu acho que essa construção dele é importante. Eu só não diria 3 frentes, Marília, porque hoje a gente vê o Flamengo, por mais distante que esteja, ainda tem uma chance de lutar lá pela parte de cima. E o Atlético se o Flamengo também, passar do Peñarol, também. E o Flamengo ainda está na também. Libertadores, né? O Atlético Mineiro é a mesma coisa. O Corinthians vai ter que lutar para a parte de baixo da tabela, então assim, tem 3 frentes no calendário, mas 3 títulos também, calma, né? Também não vai acontecer. Eu conseguir carregar as competições. Quando a gente falou entre Flamengo, Atlético e Palmeiras, eram os únicos capazes de, nessa altura da temporada, ter conseguido carregar as competições. Levando em consideração que o brasileiro não tem opção. Com time, sem time, WO, você tem que ir até dezembro. Sim. Então é surpreendente. Eu acho surpreendente o Fluminense, depois do começo do ano que teve, tá hoje jogando quartas de final de Copa Libertadores. Eu acho que alguns... O São Paulo, por exemplo, começou a temporada, ainda com o Dorival, antes do Dorival trocar o São Paulo pela seleção, o time que tinha subido de prateleira, depois ganhou a Copa do Brasil. Esse ano o São Paulo vai disputar títulos, depois que saiu da fila, ganhou a Copa do Brasil, tem o Dorival, achou um time e tal. Aí o Dorival foi embora, chegou... Quanto mais perde, mais perto da vitória tá. Aí o São Paulo perdeu esse status, mas o fato é que o São Paulo, há um ano, venceu a Copa do Brasil e estava em outra prateleira. Com todo respeito, não é um mês. 2 semanas atrás, antes de pegar o Fortaleza, mesmo tendo ganhado do Flamengo em casa, alguém diria que o Corinthians faria 5-0 no Fortaleza? Não. É o que eu disse, assim, quando eu digo da Copa, né, a Copa ela te permite esse tipo de coisa, de você de repente estar num jogo que você nem tá tão bem e ganhar. No caso do Corinthians, o Corinthians jogou bem contra o Fortaleza e no final o 2-0 ficou até pouco no Castelão, pra gente ser justo, né? Foi realmente surpreendente a atuação do Corinthians naquela ocasião, e eu concordo 100% com você. O trabalho do Ramon surpreende neste momento da temporada. A única coisa que a gente sempre tem que falar, e não querendo ser chato, e não porque eu sou anti ou porque eu sou secador, é só a gente saber qual vai ser o preço desse all-in, porque o Corinthians deu um all-in. É verdade que dispensou 20 e poucos jogadores, é verdade que mas contratou 21 jogadores, trocou de patrocinador, tem um patrocinador sendo investigado, as dívidas estão crescendo, tem dívida misteriosa surgindo, dívida tributária, que o Rodrigo Matos, nosso colega, escreveu aqui, de 200 e poucos milhões que ninguém sabe de onde surgiu. Então tem algumas questões que o campo está abafando. Há pouco tempo o Corinthians jogava mal e o fora do campo era um caos. Agora, o fora do campo continua um caos, só que o Corinthians está indo bem. Então a gente consegue falar do campo falando, olha, o Corinthians está resistindo à crise fora. Naquele momento a gente não conseguia falar isso. Então neste momento o Corinthians está resistindo a toda a turbulência que tem fora do campo, porque ninguém vai pensar que o Corinthians está jogando bem, que a oposição acalmou, que a polícia parou de investigar, que não tem... Nada disso. Tudo isso continua.
Só que o campo está respondendo muito bem. Então a gente consegue falar do campo. O longo prazo, não, nem longo. O médio prazo, daqui 3, 4, 5 meses, a gente vai ter uma noção melhor do que esse all-in vai custar, como ele vai custar. Por quê? O Corinthians vendeu jogador, vendeu o Wesley, mas metade foi bloqueado. O Corinthians passou na Copa do Brasil, mas a dívida, a grana que entrou, uma parte foi bloqueada. Então tem tudo isso, né? A gente vai ter que ver o caldeirão como vai ficar o Fred Luz, o Pedro Silveira e todo mundo que entrou lá, como eles vão lidar com todas essas situações. Eu acho que a gente precisa dar um pouquinho mais de tempo para ter certeza do preço real do all-in. Agora, dentro de campo, o torcedor está mais do que certo de tomar chopp, de pôr a camisa, de zoar o palmeirense, o São Paulino Santista, de ficar, sabe como, Marília? Com covinhas. Pois é, deixa eu falar uma coisa sobre isso, porque aí nesse caso eu acho que talvez os haters, eles pegam no meu pé também, mas eles talvez porque saibam que eu sou corintiano, eles peguem menos. Falar sobre os problemas do Corinthians não significa torcer contra o Corinthians. Acho que tem uma pessoa que faz isso nesse canal aqui, essa pessoa sou eu. E desde 1910 o Corinthians tem problemas e vale torcer para o Corinthians mesmo assim. Está liberado, é legal, não há nenhuma resolução, nenhuma lei federal impedindo as pessoas de festejarem os gols do Corinthians. Assim como não há nenhuma lei que impeça o Corinthians de contratar. Não existe fair play financeiro valendo no futebol brasileiro. Há uma consciência instantânea ou repentina de outros times? Menos mal. Eu não acho que a discussão seja inválida. Acho que algumas pessoas surfam uma onda, alguns dirigentes surfam uma onda incrível. Quando é meu, quando não é meu, não vale. Isso é outra coisa, e isso, obviamente, é clubismo. Quando tem um dirigente dirigindo, eles são clubistas. Acho que o Corinthians precisa. Quem que está com o telefone tocando aí? Não é o meu, não. Quando o corintiano esquece do que está acontecendo no clube, ele é menos corintiano, na minha opinião. Você tem que saber o que está acontecendo no clube e torcer para o que está acontecendo fora. Não à toa as pessoas estão comprando passagens, assim, já vê o ano que vem onde é o Mundial, não sei o que lá, porque, né, tá no horizonte. Aliás, o Corinthians não está em campo, mas estará. Eu espero que os Corinthians que vão entrar em campo hoje façam como original. Põe o Internacional que joga contra o Red Bull Bragantino e vai ganhar para nós. Põe, Marinho, Internacional. Hoje tem jogo de campeonato brasileiro, o campeonato do asterisco, para tirar as vantagens. O Inter, que se vencer os jogos que tem a menos, que eu acho que é hoje, e o Flamengo, né, que tá faltando, não é isso? Pode chegar ali no G6. O Flamengo é concorrente direto ali no G4 até. Esse é o Inter que vai pegar o Red Bull Bragantino. O Marinho Saldanhas, eu juro para você, tudo que eu já te fiz, eu não espero outra coisa além de 1-0 para nós. A gente tem também o Grêmio, óbvio, né? A gente tem também o Grêmio que vai vencer para nós, o Criciúma, daqui a pouco. Põe aí o Grêmio escalado com a volta do Renato, né? Ficou duas rodadas fora, estava suspenso, ganhou um efeito suspensivo, mas hoje ele vai estar lá para dar aquelas coletivas. Eu sei que vocês nem vão assistir o jogo do São Paulo só para assistir a coletiva do Renato. O Grêmio que no final de semana venceu o Flamengo e hoje pega o Criciúma para nós. O Renato também, né? Fazendo esse favorzinho para nós, ganhando esse joguinho. Para o final de semana ser menos tenso do que ele será de qualquer forma. Eu estou vendo a nossa enquete aqui e eu gosto de dedo retinho para as pessoas, para fazer as pessoas passarem vergonha. Para a maioria, vai dar Atlético e Botafogo no mata-mata de hoje. Vamos pegar meu papel, né? Vamos voltar aqui. Copa Sul-Americana. Renan falou Fortaleza. Danilo falou Fortaleza. Não passou. Copa Libertadores. Ambos votaram no River. Também, esse aí, 100% de aproveitamento para todos os dos comentaristas do UOL. Hoje, Atlético e Fluminense. Renan votou no Atlético, Danilo votou no Atlético. Marília votou... Cadê o meu? Cada dia é um aqui, tem que achar cada dia um aqui. Marília votou no Fluminense. Estou indo bem. Marília votou no Fluminense. São Paulo e Botafogo. Danilo votou no Botafogo. Renan votou no... Que dia que você votou, Renan? Renan votou no São Paulo. Tenho certeza que ele vai. Renan votou no São Paulo. Marília votou no São Paulo, porque eu tenho medo do chinelo da minha mãe e votei... eu tenho ido muito bem nos palpites. E acho mesmo, eu achava antes do confronto, depois que deu aquela rateada no final contra o Palmeiras, eu falei, vai ser só campeão brasileiro. Mas acho que campeão brasileiro esse ano, o Botafogo vai ser... Olha, eu não achei que os likes foram suficientes, então vocês já sabem, teremos... É tão bom rodada de Sul-Americana, a arbitragem, zero problema. Não tem problema.
Quer dizer, tem problema, mas não é chilique, o mundo não acabou, os caras não esquecem a regra, não põem a mão na bola, não dá falta, é melhor. E eu tô falando da Sul-Americana, hein? Não é que eu tô falando do estado da arte, da inteligência artificial, que não deixa nada passar. Espero que hoje seja igual. Eu olhei aqui, vai abrir o portão, vou liberar o Renan para ir lá. Vou liberar. Eu sei que ele vai lá olimpicamente, só porque ele tem a live dele depois, então esportivamente, profissionalmente, ele precisa ir ao estádio. Calmamente, sem grandes declarações tipo, Zubeldia, você não está sendo inteligente, sabe? Vamos dar aquela segurada, que tipo, eu me seguro tranquilamente. O Danilo, que já está rodadas, ele ganhou a taça calendário. Então, toda quarta-feira para ele é uma quarta tranquila, do Renan. Passou um ano reclamando. Ele ali atrás, tá vendo aquele troféuzinho que ele tem ali, douradinho? É o troféu campeonato. Taça calendário. Ali, ó, taça calendário. Ele vai pegar água com gás, porque ele copia tudo que o Abel faz. Ele vai pegar água com gás. Vai sentar. Olha lá, tá tomando água com gás. Água com gás. Um bom vinhozinho, um vinhozinho com. Não, ele toma água com gás, tem que imitar. Água com gás e assistir ao Survivor. E eu sei que você vai torcer para o Botafogo, não é para deixar o Renan chateado. Você vai torcer para o Botafogo, porque aí o Botafogo vai continuar com duas frentes. Aí no Campeonato Brasileiro pode ser que dá uma. Perfeita a sua análise, exatamente isso. É óbvio. Tá vendo? Nós podemos te ajudar, Dani. Tá vendo? É por causa disso. Senhores, então, boa rodada. Eu tô tranquila. Não sei se vocês querem falar mais um pouco do Corinthians com Fortaleza. Eu tenho bastante assunto. Mas eu tô tranquila. Eu acho que é a segunda semana seguida, não, a quarta semana seguida, né? Teve Juventude, Fortaleza. Quarta semana seguida aqui, ó. Tcharam! Espero que vocês estejam assim. O Danilo tá, porque ele ganhou o troféu calendário e tá feliz todo dia. Gente, amanhã a gente tá de volta às 7 da noite. Juízo e deixa o like antes de sair. Tchau.